Olá, pessoal! Vamos a mais uma live. A gente hoje vai falar sobre educação positiva e a gente vai conversar com a querida Aline Stoia. Estamos passando por alguns problemas com a internet, mas vai dar certo, vai rolar. A gente vai recomeçar aqui a live, tá? Claro, eu sou a Aline Stroi, sou mãe do Joca. O Joca fez 10 anos recentemente. Estou aqui na Suíça tem 1 ano e 10 meses, 9 mais ou menos. Sou pedagoga de formação, trabalhei em escola por muito tempo e meu trabalho esteve em sala de aula, então fui assistente, fui professora de salas diferentes e depois fui coordenadora pedagógica. E a coordenadora pedagógica sempre interage com várias pessoas da escola, professores e também as famílias, né, que têm seus filhos na escola. E essa parte foi ganhando meu coração conforme eu fui me desenvolvendo profissionalmente. De forma que eu conheci a educação positiva, né, no instituto que é renomado mundialmente, internacional, que é a Positive Discipline Association. Então, essa associação onde a gente tem a oportunidade de fazer certificações de diferentes níveis de relacionamento na abordagem da disciplina positiva. E eu entrei, me apaixonei, e já tem mais de 10 anos eu tenho estudado, me capacitado, me relacionado com pessoas da Positive Discipline Association e me encanto com esse trabalho, né? Me encanto mesmo. Eu creio muito no poder da educação familiar, né? Seja o cuidador, mãe, pai, dois pais, duas mães, avó, quem quer que seja, alguém bem cuidado é um Com potencial para o certeza. futuro, né? Então, eu Com acredito muito certeza. nisso e tenho várias colegas que também fazem esse trabalho de formiguinha, mas eu sei que impactam a sociedade de forma real. Com certeza. Eu tinha falado nas versões anteriores da nossa live, eu comecei falando, eu conheci você no encontro Mães em Zurique, né? E que eu achei a palestra super bacana, então depois eu falei, não, vou convidá-la para que a gente converse um pouco sobre esse tema, que eu achei super bacana. Acho que a gente acaba não estudando para educar, né? A gente vai fazendo o que dá, o que a gente acredita que vai funcionar. Mas eu acho que, como tudo na vida, já que a gente estuda para tudo, por que não a gente também procurar se melhorar, né? Como mãe. Eu acho que perfeição a gente não vai encontrar em lugar nenhum, mas a gente vai tentando, né, outras formas. E aí você falou lá nas nossas primeiras versões da live, que você está aqui na Suíça, tem quanto tempo? Um pouquinho Olha, tempo também. eu cheguei em janeiro, né, de 24, então 1 ano e 10 meses praticamente. Não é muito tempo, mas já tá aí, né? Como é que tá essa adaptação? Você falou a respeito da cultura também, né? Que a gente acaba Uhum. vendo atravessar na educação também dos nossos filhos. Foi muito interessante, porque eu vim profissionalmente numa transição de carreira também. Então, eu deixei de trabalhar na escola onde eu estava em São Paulo e já estava pensando nessa transição de carreira no atendimento a famílias. E mudei de país. E é aí que eu me vi mais imersa ainda nessa realidade, porque aqui eu tenho convivido com muitas brasileiras que são o que a gente fala de casal misto, né? Então, Sim. que muitas vezes são casadas com pessoas de outros países, não necessariamente aqui da Suíça, mas de outros países. E às vezes até brasileiros, mas que tiveram muita vivência fora e que daí absorveram a cultura. E é muito interessante ver essa dinâmica da cultura, né, de um país, de uma herança, né, das Sim. tradições interferindo nessas dinâmicas familiares.
né? Então, já fiz alguns atendimentos por aqui, nessa situação de, né, casal misto, e aí sempre tem essa conversa, não, é porque ela, como é latina, pensa dessa forma, ah, eu ele como europeu, ou vice-versa, né? Então, tem um impacto disso nessas relações, né? E tem sido muito bacana ter essa experiência por aqui, né? E posso te dizer, como eu já havia experimentado, mas que a maternidade traz conflitos em qualquer lugar do mundo, Com né? certeza. E como você disse, todo mundo estuda para tanta coisa, e atualmente a gente tem vivido muito aceleradamente modificações na nossa sociedade, né? Sim. Então, isso como pais, familiares, também nos exigem uma modificação, né? O mercado de trabalho mudou, as relações de trabalho, as relações parentais, familiares. Então, hoje você vê muitas mães que têm filhos em diferentes lugares do mundo, né? É uma coisa que talvez a gente não vivenciasse tanto num período tão longo das pessoas convivendo separadas, enfim, impacto de muitas mudanças afetando essas dinâmicas parentais. Você falou um pouquinho também, já iniciou falando um pouquinho sobre a educação positiva, né? Onde você aprendeu e, enfim, muitas pessoas que perguntam se é uma teoria, se é uma técnica, o que que é. Então explica pra gente um pouquinho também sobre a educação positiva. Ai, boa pergunta essa. Tem muitas nomenclaturas para a gente falar da mesma coisa, né? Então, tem filosofia positiva, psicologia positiva, educação positiva, disciplina positiva. Elas têm pequenas diferenças, né, dentro de cada um dos seus prismas, principalmente as pessoas que foram desenvolvendo essas linhas. Mas a gente está falando aqui de uma educação que parte da ideia do respeito, do amor, né, da empatia, e isso está ficando cada vez mais difundido e mais confundido, Manu. Mais difundido e mais confundido. Então, eu vejo curiosamente na internet rios de meme, né? Falando eu fazendo educação positiva com meu filho. E assim, uma piada, né? Que é a mãe fazendo papel de boba, o filho fazendo o que quer. E Eu alguém. gostei muito na palestra que você fez, né, lá para as mães em Zurich, dos exemplos que você utilizou, né? E até para falar sobre o que é a questão do positivo, para as pessoas entenderem a diferença entre o positivo e entre outras vertentes, que até uma das vertentes que pode parecer muito positiva, que é essa de meio que ser boba, né? E aí é confundido, como você disse, com positivo, e que não é bem isso. Você pode trazer esses exemplos para a gente? Eu acho que, Claro, claro, não tem como fazer diretamente, mas. sim. E da mesma forma que eu vejo essas piadas, né, Manu, eu também fico feliz que muitas vezes no comentário tem gente falando assim: olha, esse seu exemplo não é da educação positiva, é da educação permissiva. Eu falo, olha, mais gente entendendo a nossa mensagem, né? Realmente tem uma confusão, e a principal confusão que se tem é que a educação positiva, a disciplina positiva, né, que no caso é a que eu optei em seguir, é permissiva. Então, que o que a criança faz, a mãe fala, ai, meu filhinho, não tem problema, tá tudo bem. A criança grita, cospe, arremessa alguma coisa, não cumpre um combinado, e a mãe fala, eu entendo, você tá chateado. E não é bem assim, não é bem assim. Eu vejo que as pessoas, como não sabem do que se trata,
como tudo na vida, né? Tudo que é novo, tudo que a gente não sabe se encaixar, a gente faz piada, a gente corre para o humor, que é um jeito de dar uma maquiada, né? Nesse desconforto que a gente tem de não saber ser de outra forma, né? Ou as pessoas vêm com críticas muito duras. E no Brasil e no mundo, a gente está numa tendência muito polarizada. Então, assim, ou você ama uma coisa, ou você odeia uma coisa. Odeia, né? Você não consegue ver Meio termo. nuances, exatamente. Você não consegue ver nuances, você não consegue ser flexível para abordar diferentes contextos e prismas. Então, hoje em dia é assim, se você gosta de uma pessoa e um dia ela fala uma coisa boa, você não pode falar, ai, que legal aquilo que ela disse. Não, não. E eu vejo que na educação positiva é a mesma coisa. As pessoas desconhecem e daí se escondem em humor, muitas coisas assim, ou falam mimimi, também por desconhecerem e correm para esse extremismo. Mas a disciplina positiva não é esse lugar de permissividade, né? Ela é um lugar de empatia, é um lugar de compreensão, é um lugar de entender o desenvolvimento infantil e principalmente de entender que a criança, ela é tão necessária, ela merece tanto respeito quanto você. E isso é uma quebra de paradigma para gerações anteriores a nós, porque verdades muito sólidas do tipo criança não tem querer, criança não tem vontade, criança não escolhe, foi muito difundido isso. E eu prefiro dizer assim, criança precisa ter a vontade educada, mas não é que ela não tem vontade, né? Criança não tem querer. Criança não tem uma leitura de contexto tão ampla quanto a do adulto. Então, ela tem um querer dentro da possibilidade dela de compreensão, de desenvolvimento e de desejo. Isso nos autoriza a deixá-la fazer o que quer? Não, mas nos tira de um lugar de autoritarismo, de desconsiderá-la, de falar, você não tem querer, você não tem vontade, você manda eu, você obedece. A gente sai desse lugar para um lugar de é um indivíduo, merece respeito ao ser tratado, ao ser advertido, ao ser corrigido. Então, nós temos a colocação de limites, sim, né, na educação positiva, né, na disciplina positiva. Só que a gente faz isso sem violência, sem agressividade, sem trazer danos emocionais. É óbvio que a gente vai impactar a vida das nossas crianças com trauma, porque não existe educação sem trauma, mas a gente vai conscientemente fazer um exercício, né, para entender a criança, a nós mesmos nessa interação. Porque muitas vezes as famílias que me procuram falam assim, porque meu filho, ele, e a gente tem que tratar, na verdade, a mãe, o pai, os conceitos que a gente carrega. E isso impacta automaticamente a vida da criança, sabe? Então, muito da educação positiva não está só nessa maneira de falar, de pôr ou não pôr limite, mas está de como você se entende como mãe, do que você entende como educação, do que você entende como relacionamento parental. E quando a gente vai localizando essas coisas, a gente vai entendendo por que as dinâmicas funcionam como elas funcionam. E daí a gente consegue ir estruturando, revendo determinadas práticas que muitas vezes não estão na consciência das pessoas, estão no inconsciente. Com certeza. Você falou um pouquinho sobre também de onde veio
a educação positiva. A gente fez, gente, outras versões dessa live, não de propósito, né? Falei lá no início. E aí a gente agora está refazendo, né? E aí eu acho que a gente não falou sobre esse ponto, esse tópico que você tinha comentado da primeira vez, sobre os estudos, né, relacionados à educação positiva, de onde que vem, enfim, que eles não são relacionados com... É uma teoria também, enfim, você sabe Isso, falar melhor. isso. A disciplina positiva, ela nasce com a doutora Jane Nelson, tá? Que é doutora, lá formada nos Estados Unidos, na área da educação, e que conhece Dreyfus, que é um psicanalista, que traz muito da abordagem do desenvolvimento infantil, pensando no desenvolvimento da família, olhando para esse núcleo familiar, para as relações familiares, parentais principalmente, e entendendo como elas impactam a vida adulta. A doutora Jane Nelson mergulha nesse estudo e aí ela começa a realizar nas escolas espaços de atendimento a famílias, para discutir coisas muito cotidianas. Então, a briga entre irmãos, o desrespeito, às vezes, com o pai ou com a mãe, o adiar tarefas, o não cumprir com regras da casa. E ela começa a trazer essa abordagem de firmeza e gentileza na interação com as crianças, de limites claros, com assertividade, com empatia. O ponto da conexão, então, conectar-se antes de corrigir. E ela vai formando a disciplina positiva. Que a gente não chama de método, porque método é aquela assim, testo dá certo, né? O método ele tem um rigor todo de protocolo, né? E nessa interação com as crianças, essa precisão não é bem assim, porque cada indivíduo tem 1000 facetas, né? Então, a gente não fala que é método por conta disso. Tem teoria, sim, teoria da psicanálise, da psicologia, da comunicação não violenta, então bebe de diversas fontes e desenvolve pesquisa, sim, né? Mas não como um método ali onde você tem uma formulinha e fala, faz assim e vai dar certo, né? O que, inclusive, frustra, às vezes, muita gente que vem atrás dessa solução e fala como eu tenho que falar, como eu tenho que fazer, e tudo vai se resolver. E não existe, né? E por isso que não, a gente não chama de método. Entendi. Eu acho que também no fim acaba que a psicologia por trás da cabeça dos pais também é muito diferente. A gente está falando de 3 indivíduos no mínimo, né? Sem contar irmão, se tiver, enfim. Mas já são 3 pessoas ali para serem entendidas e porque cada dinâmica tem relação também com esses pais, né? Total, total, Manu. Isso que você fala é tão óbvio, mas, como eu te disse, a gente é tão permeado de coisas inconscientes que quando a gente está ali na relação com nossos filhos, a gente não enxerga, né? Então, eu sei que na sua maternidade, tá você criança, né? Tá você filha, tal que você viveu com a sua mãe, o que você viveu com seu pai, tal que você viveu com seus irmãos. Isso está presente na sua relação com os seus filhos. E você só é quem é porque teve aquela mãe, aquele pai, naquele contexto social. Então, milhões de considerações devem ser levadas nessa fórmula. E daí você vai, encontra outra pessoa, né? Nesse encontro tem um outro filho e ela também tem toda uma outra história, que forma suas crenças, que forma os seus valores. E agora vocês estão ali numa convivência. Convivência vem do comum, né? E daí tem que se encontrar nessa convivência. Não é tão fácil quanto parece.
Eu acho que já Sabemos, na fala já está complicando. sabemos, né, que não é tão fácil quanto parece. Diz pra gente, assim, os estilos de educação, né? Por exemplo, você mencionou a educação permissiva. E Uhum. aí, você tinha dado alguns exemplozinhos que você acho que tinha começado com o da pedra, né? Sim, E aí esse é o depois você foi autoritário, né? autoritário. Então Isso, dá pra gente isso. esses exemplos que eu achei fantástico. Tá. Então, vou localizar para quem assistir a gente depois e quem está aí assistindo a gente do que a gente está falando. Tem uma pesquisadora de psicologia que ela foi mapeando, né, com uma pesquisa que ela fez, estilos parentais, tá? E aí ela foi categorizando os estilos parentais. E é importante a gente entender essa categorização, não porque assim, ai, Manu é tal, Aline é tal, porque nós não somos um só, a gente geralmente oscila, mas tem a tendência maior a um estilo. E o estilo é sempre diferente do modelo. Modelo parental é o seu ponto de partida ali com os seus pais. Então, quem que eu estava falando antes? Tem a Manu criança na relação dela com os filhos. Então, ali é o seu modelo. Só que quando você de alguma forma, pensa, puxa, minha mãe talvez fizesse assim ou não. Eu opto em fazer igual ou não. Quando passa por você e você põe a sua identidade, aí a gente está falando do estilo parental, que daí a sua escolha interferida, sim, pelo modelo, mas já com uma identidade sua. Os estilos parentais, eles são diferenciados principalmente por dois eixos, tá? Um deles, a gente está falando da responsividade. Então, dessa relação de afeto, de conexão, de amorosidade, sabe? Essa coisa de coração para coração. E o outro ponto seria essa situação dos limites, das regras, da estrutura. Então, a gente está falando como os pais observam esses dois pontos e como eles desdobram a relação deles com bases nesses dois pontos. Então, se a gente fala do permissivo, a gente vai ver que é uma pessoa que valoriza muito a situação do afeto, muito a situação da conexão, muito a situação da empatia. Então, aquela pessoa que está junto, que, né, quer sempre tá coladinha, tá, né? E daí não tem muita facilidade em ver seu filho desconfortável, né? Por quê? Quero sempre estar ali naquela situação onde a gente fica bem, onde ele está bem. Então, se eu sei que determinada coisa ele não gosta, eu não vou assim, né, falar não. Eu vou dar uma concessão aqui, eu vou talvez dar mais tempo ali, e confunde muito a criança, porque a criança precisa do limite, né? Muita gente volta a dizer, fala que a disciplina positiva não tem limite. Gente, é irresponsável pensar isso. Nenhum educador que anda com responsabilidade pode afirmar isso. Então, o permissivo, ele deixa a criança confusa, porque a criança fala, mas até onde eu vou? Até onde eu posso chegar? E ela vai, e ela precisa do não para segurança, para se entender, para entender o outro. Então, permissivo pode se perder nesse caminho. O outro modelo seria o autoritário. Eu não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. Será que você Desculpa, eu imagina? travei aqui porque eu tenho os meus pequenos Uhum. que daqui a pouco vão dormir, mas que estão aqui conversando ali embaixo. E aí você tinha dado o exemplo do balão para o permissivo, né? Na verdade, é aquele fluffy, sabe? Aquele. Ah, é é, o fluff. isso. A Manu está falando de uma dinâmica que a gente fez lá no nosso workshop, né, Manu? É um fluffzinho. Então, é uma pessoa que ela
prioriza muitas situações de conforto, né? De prazer. Então, não quero ver meu filho triste, não quero ver meu filho chateado, né? Então, esse seria o permissivo, né? A pedra que você falou lá no começo é o autoritário. Então, enquanto o permissivo valoriza muito, né, a situação do afeto, da conexão, da amorosidade, talvez menos a situação de estrutura, que é o limite, o não, o autoritário vai para o É outro o lado contrário. dessa balança. E ele fala: a vida não é para ser gostosa, a vida é dura, tem que acordar cedo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Ele vê bastante a situação de mérito, e não tem nada de errado nisso, tá, gente? A questão do extremo, né, é que tem que ser observada, né? Então ele pensa assim: eu tenho que criar o meu filho para uma vida dura, para as ciladas que vão vir. Então, ele está cheio de boas intenções, mas esse rigor em querer chegar, né, naquele objetivo, trazer aquele bom empenho, que a criança tenha uma ascensão, pode acabar acentuando demais, né, uma exigência. Então, nunca tá bom o suficiente, a gente não consegue relaxar, a gente está sempre vigiado, a gente está sempre cobrado, né? É aquela situação que você fala assim, puxa, mas nunca tá bom, né? É o famoso não fez mais que obrigação, né? E quem fala isso, fala às vezes com muita propriedade, do tipo, não, mas tem que saber mesmo que em casa as coisas sujam e que ele tem que limpar. Eu entendo isso. Mas como eu falei lá no começo, a gente tem que entender que do outro lado também tem um sujeito. E que está ali fazendo alguma coisa e que às vezes você fala para ele, nossa, que legal que você fez, vai valer tanto quanto um 10, um bom desempenho, sabe? Receber esse carinho vai ser tão motivador quanto o não fez mais que obrigação. A casa tem que estar limpa, as coisas têm que estar ordenadas e tudo isso. Então, eu estou falando do extremo, né? Ah. Você ia falar alguma coisa. Não, eu ia te perguntar se ser criado num ambiente autoritário, né, com pais autoritários, não gera uma pessoa muito permissiva ou uma pessoa muito autoritária também, por exemplo, um pai, né? Depois essa criança que está aí, essa criança interior que está criando, educando outra criança, se ela não vai pensar, ai, foi tão complicado para mim não ter, porque assim, eu a educação para minha mãe, por exemplo, foi uma educação que ela achou que foi muito permissiva e ela sofreu várias questões, né? Foram vários pontos. E a gente teve uma educação completamente diferente. Então, ela estava ali muito próxima da educação, estava botando regras. Não que ela fosse extremamente autoritária, né? A gente está falando de um autoritarismo pontual, mas que tem relação com o fato dela não ter tido esse esquema, esse jogo de regras, e não ter se sentido protegido o suficiente. Então ela se colocou, não, eu preciso fazer isso para que os meus filhos não se sintam como eu me senti. Por isso eu fiz essa Uhum. analogia. De repente, quando você cresce em um ambiente muito extremo de um lado, você acaba ou sendo o mesmo extremo, né? Porque tem pessoas que aí não conseguem fazer de outra maneira, ou fazendo o contrário para tentar equilibrar a balança. Isso é A possível? sua observação está certíssima, excelente a sua colocação, e isso que você disse é um dos aspectos que está comprovado na pesquisa dessa psicóloga dos estilos parentais, que o modelo, como eu disse, o modelo é diferente do estilo, né? O modelo é aquela sua base inicial. Quando você tem um modelo parental, você tem uma tendência que é ou refutar ou reproduzir.
né? Então, quando você vive um modelo parental muito extremo, né, mais categórico, assim, então, você, aquelas pessoas que falam assim, meu pai era autoritário, minha mãe era permissiva, ou essa pessoa reproduz, ou essa pessoa refuta. Então, sua observação é perfeita, é pendular essa movimentação. Então, geralmente, pais muito autoritários criam, sim, às vezes, filhos mais permissivos, ou digamos que não dá tão certo quanto as expectativas dele. Não estou Perfeito. falando que é uma regra, Não né? é. Tem suas exceções, mas sim. Muito É, bem o colocado. equilíbrio vai gerar o equilíbrio, né? Se a gente conseguir tentar ser equilibrado dentro desses modelos parentais e desse, né? A gente acaba criando também crianças que vão ter várias bases ali para se colocar como pais também. Você falou de dois, né? A gente falou então do autoritário, Do do permissivo, permissivo e quais outros existem? a gente tem o negligente, né? O negligente é aquele que fica isento, né? Que fica muito isento, né? Então, ele foge de uma responsabilidade, sabe? Então, é aquele que pergunta para sua mãe, aí se a mãe diz sim, ele vai falar, é porque você disse sim, você que deixou. Se a mãe diz não, é porque você não deixou, né? É, ele vai pegar essa responsabilidade e vai pro colo de alguém, essa responsabilidade, sabe? Mas não vai muito assumir isso, né? Então é a escola, tá aprendendo isso na escola, ou é um amiguinho, esse amiguinho aqui. E você? Não, eu tô aqui, né? Tô vendo como que a coisa funciona, mas o responsável por isso aqui é tal pessoa, né? Então ele coloca para lá. A gente tem que é o kind and firm, que a gente fala em inglês, que é o firme e gentil, né? E diferente do autoritário, ele é mais democrático, né? Esse é o nosso alvo. Então é aquele que sabe pôr limite. Mas quando ele põe o limite, ele não precisa falar assim, nossa, mas você é burra mesmo, né? Terceira vez que você está fazendo isso, nossa, mas o que você aprende? Sabe, vai para humilhação, não precisa fazer isso, né? É um que, quando ele vê alguma coisa que o filho dele fez errado, ele fala, puxa, mas será que ele sabia fazer isso? Né? Em vez de eu descer o sarrafo aqui, ele por um instante fala, acho que eu nunca ensinei, por isso que talvez ele esteja fazendo assim. Ou, será que ele teve uma hipótese de fazer isso, por isso que ele tentou tal coisa? Eu pergunto aqui toda hora pro meu filho. Meu marido, ele é mais o estilo autoritário. E aí eu sempre me coloco na frente e falo, será que ele sabia? Porque assim, desculpa, Max, me explica qual que é o teu ponto de vista aqui. A sua E não vou dizer que eu não lógica. brigo, porque eu sou mega brigona, assim, né? Por isso que eu sempre estou buscando outras formas. Mas assim, antes de brigar mesmo, eu quero entender e tenho que explicar, porque daí ele fala, não, eu tive essa ideia. E às vezes faz todo sentido. De vez em quando eu pego até rindo. Sim, Porque é uma coisa tão fora da caixinha, sim, mas que se você for avaliar, faz sentido, porque nunca foi explicado para ele. Então, é que nem a criança que acredita que os bebês vieram da cegonha. E hum, pra gente que já é adulto, pode parecer uma besteira, mas isso, para ele, na cabecinha dele, da idade dele, aquilo ali faz sentido. Então, realmente faz muito sentido essa questão do democrático, né? Do sim, colocar limite, mas também tentar olhar se realmente aquilo já foi aprendido, porque às vezes não é nem base da idade. Né? Tem pessoas que querem que a criança de 3 anos já saiba fazer coisas que só vai aprender com 10. sim.
Dentro do exemplo que você falou, por exemplo, não no exemplo que você falou, mas assim, nesse contexto, é, eu já vi muitas práticas dos pais de falar assim, então eu vou te deixar aí. Chama a criança para ir embora de determinado lugar, a criança não quer porque está feliz, porque está com um amiguinho, porque está, né, envolvida no prazer da atividade. E aí o pai fala, então eu vou te deixar aí. Eu vou embora e vou te deixar aí. Você vai ficar aí sozinha. Eu vou para casa. Isso é um sadismo, né? Isso é um sadismo. Você que é adulto falando e sabendo que você não vai cumprir, você está em um lugar do seu psicológico. Mas a criança que tem em você a referência, a segurança, né? Isso para ela pode ser um terror. E pior ainda, assim, se ela não vê que se cumpriu, aí vai para o outro lado, do tipo, ela fala, mas nunca faz mesmo, né? Então, esse tipo de fala e as consequências que isso traz para a sua relação com seus filhos é que a gente trabalha na disciplina positiva. E esse estilo, que é o kind and firm, né, que busca essa situação mais democrática, a gente chama de autoritativo também, ele põe limite, né? E vai ter momentos que ele vai falar, olha, filho, eu sei que você vai ficar chateado com isso, mas é não, sabe? Mas ele não vai humilhar, mas ele não vai gritar, mas ele não vai para uma punição, um castigo aleatório. Então, esse é o nosso alvo. E dá muito trabalho chegar nesse lugar, porque a gente é imerso em afetos, em situações. Então, não tem uma linha de chegada. É um exercício constante. Com certeza. A gente vê aqui todos os dias um aprendizado, um respirar fundo. Ultimamente eu estou nas técnicas do Ho Oponopono. Aí eu tenho que estar respirando Ótimo, é uma saída. perdoando todos eles, né? Para dar certo. Assim, Aline, você quer colocar mais alguma coisa? Você acha que conseguiu explicar? Eu acho que a gente deu um panorama inicial, né? Gostoso. Tem muita coisa para a gente discutir nesse tema. Ele é infindável, mas eu acho que como um pontapé inicial, foi bem gostoso a gente ter esse bate-papo aqui, Manu. Amei também. Vou deixar seu contato também aqui no quando eu deixar o vídeo gravado. Se as pessoas quiserem te procurar também, gente, pode entrar aí no Instagram que eu vou deixar marcado da Aline. Procura uma consultoria também. Procura participar dos workshops que provavelmente vão ter aí para o futuro. Acho que a gente tentar se educar para educar é fantástico. Eu vou dizer que ainda tem um caminho assim na ladeirinha para Todas subir. nós, todas nós, fica tranquila. E eu acho que é de tudo, né? Assim, eu faço terapia já tem muito tempo também. Eu sempre digo que é um exercício contínuo, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. É isso mesmo. Agradeço o convite, obrigada e sigamos por aí. Com certeza. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada a todos que assistiram e até a próxima. Até a Tchau, tchau. próxima. Obrigada, Manu. Obrigada.